A graça e a paz, meus queridos, nós vamos estar a partir de hoje, como nós já conversamos aí através do outro vídeo, então trazendo as mensagens via internet, via as redes sociais, para que a gente possa estar aí não deixando de congregar, né, a palavra, não deixando de estar compartilhando da palavra de Deus. Então, como nós instruímos lá, a gente vai estar disponibilizando no sábado à noite já essa mensagem que está sendo gravada e todas as mensagens a cada semana para que você, no domingo, se reúna com a tua família, conforme a gente determinou, né, e pediu para vocês no vídeo anterior. Então faça isso, né? A situação é uma situação que requer medidas e nós estamos tomando essa medida, né? Então, como a gente já comunicou, nós não estaremos com os nossos cultos, nem trabalhos algum aberto que reúna público, porém, nós não vamos deixar de maneira alguma de estar em contato com a palavra de Deus, sermos ministrados e estarmos como igreja na presença de Deus, seja na nossa casa, seja aonde nós estivermos. Só não estaremos reunidos juntos como igreja por uma questão de bom senso, de cuidado e de preservação da vida de cada um, do bem-estar de cada um. Ok, queridos? Então eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu creio que tem bastante a ver com a situação de hoje. Ela está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, e eu quero ler os 3 primeiros versículos com você. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 em diante, diz assim: Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neumitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Queridos, nós estamos vivendo dias de medo, de insegurança, de incerteza, porque tudo aquilo que foge do nosso controle, de uma certa forma, gera medo, gera insegurança, gera dúvidas, gera problemas e acaba afetando, quer queira ou não, a nossa alma, né? Trazendo vários temores. E essa passagem para trazer, né, o que está acontecendo aqui. Josafá era um rei de Judá e veio um mensageiro para ele dizendo que 3 reinos se levantaram contra ele, para guerrear contra ele, para destruir tanto o rei como a nação de Judá. E o texto fala no verso 3 que Josafá teve medo. Isso a certa medida, é normal nós termos medo, queridos, né? O que está acontecendo no mundo hoje é algo que fugiu do controle. Fugiu do controle dos governos, fugiu do controle da saúde, fugiu do controle de qualquer pessoa. E isso é claro que nos gera medo, gera ansiedade e muitas vezes nós não sabemos como agir. Mas essa história de Josafá pode nos trazer muitas coisas interessantes, muitas lições que podem servir para nós. E eu quero falar sobre algumas atitudes que Josafá teve. Então vem a notícia para ele de que 3 reinos se levantam para destruir. Apesar de Josafá ter um exército bastante numeroso e poderoso, ele não teria condições de lutar contra 3 reinos, que era um número muito maior do que eles. Então certamente eles seriam destruídos. Então, quando chega essa notícia, é claro que desaba, né, o emocional de Josafá e o texto diz que realmente ele tem medo. O povo que estava com ele com certeza também se apavora. E realmente, queridos, quando as coisas fogem do nosso controle, a tendência natural é nós temermos. Nós temos insegurança. É natural ter essa insegurança. É natural, diante de todos os acontecimentos e todas as notícias que nós recebemos, ter essa insegurança, ter esse medo. Nós não sabemos a que ponto isso está no nosso país, nós não sabemos a que ponto está na nossa cidade, eu não sei nem em que ponto está na minha vida toda essa questão. Então, essa insegurança, essa dúvida, essa incerteza realmente leva nós a ter medo. Mas, queridos,
a primeira coisa que Josafá fez, depois que ele recebe a notícia, ele é abatido pelo medo, porém, ele tem atitudes. E é sobre essas atitudes que eu quero conversar com você. Primeira atitude de Josafá está lá na continuidade do verso 3. Ele diz assim: então Josafá teve medo, porém, o texto continua, e pôs a buscar-se ao Senhor e apregoou o jejum em Judá. Queridos, depois que ele é abalado pela notícia, ele começa a tomar posição. Então, nós somos abalados por muitas situações, queridos, não só o que nós estamos vivendo, mas na nossa história provavelmente muitas coisas nos abalaram e muitas coisas talvez à nossa frente podem nos trazer desestrutura. Porém, a postura com que nós vamos lidar com os acontecimentos, com aquilo que vem para nós, é que vai fazer toda a diferença. Depois que passa o susto, Josafá, a Bíblia diz que ele busca ao Senhor. Sabe, queridos, nós não estamos preparados para lidar com essas situações. Ninguém está preparado. E é por isso, exatamente, que nós precisamos buscar ao Senhor. Josafá não tinha condições de lutar contra aqueles 3 reinos. A coisa fugiu do controle dele. Então ele vai para aquele que pode. E essa atitude, sabe, queridos, nesses dias de toda essa incerteza, de todas essas dificuldades, a primeira coisa que nós precisamos fazer, principalmente se eu me considero cristão, é buscar o meu Senhor. Sabe, é muito fácil para nós agradecermos a Deus, dizermos que Deus é bom, louvarmos a Deus, nos alegrarmos quando as coisas estão sob o nosso controle e tudo está como nós desejamos. A grande questão é quando o chão sai, como aconteceu com Josafá, como está acontecendo nos nossos dias. Parece que o chão saiu. E nós temos que ter essa atitude de nos voltar para o Senhor, porque nós podemos buscar muitas outras fontes. Eu posso querer me assegurar à base de um monte de medicamentos, à base de um monte de atitudes que de prevenção eu devo ter mesmo, mas eu preciso entender que o único que pode realmente me dar segurança em tudo isso é Deus. O que realmente vai fazer diferença na minha vida é Deus. Se nós não tivermos o alicerce de Deus nas nossas vidas, nós vamos ruir. Pode ser que eu consiga passar essa crise que nós estamos vivendo hoje, mas eu não sei o que está na minha frente. Eu não sei o que mais eu vou enfrentar. E mais cedo ou mais tarde, queridos, nós vamos entender que sem Deus nós não somos nada. Nós não podemos nada sem Deus, e Josafá, ele reconhece isso. Ele reconhece porque a Bíblia diz que ele se volta para Deus. Ele busca Deus. E a segunda atitude que Josafá tem, ele leva o povo que está com ele a buscar Deus também. O texto do verso 4 diz o seguinte, que ele apregoou, que ele reuniu toda a congregação do Senhor, de todas as cidades, e eles vieram para ajudar, para buscar o Senhor. Então o que Josafá fez como líder, como rei daquela nação? Ele reúne o povo. E ele reúne o povo para quê? Para buscar o Senhor. Sabe, queridos, você que é pai de família, você que é líder, em qualquer sentido, seja no trabalho, seja numa empresa, seja onde for, você tem uma responsabilidade com as pessoas que estão com você. E Josafá, ele chama essa responsabilidade para ele reúne o povo, ele diz para o povo, nós vamos buscar o Senhor. O texto continua dizendo que ele apregoou jejum e oração, levou o povo realmente para buscar a Deus, porque a situação era extrema. Porque havia uma necessidade real da busca de Deus. Josafá, como um conhecedor de Deus, a primeira atitude dele é ir para o seu Senhor. Eu não estou dizendo, queridos, que nós não temos que fazer outras coisas, que é a nossa parte. Mas primeiramente, querido, busque a Deus. Leve as pessoas que estão com você a buscar Deus. Nós estamos num momento em que precisamos ficar nas nossas casas. Eu falei no outro vídeo e reforço agora. Use esse momento para estar com os teus. Use esse momento para buscar o Senhor junto com a tua família. Você estará aí com a tua esposa, teu esposo, teus filhos, pais, na sua casa, com tempo
Então aproveite esse tempo. Leve a tua casa a buscar o Senhor, assim como Josafá fez. Sabe, não se contente em apenas ouvir as notícias, às vezes se desesperar, às vezes temer, se estremecer, ficar com medo e não fazer nada com relação a isso. Você precisa ter atitudes, mas atitudes que venham a mudar não só a tua vida, como a vida daqueles que estão com você. Leva a tua casa a buscar Deus. Leva a tua família para mais próximo de Deus. Aproveita esse tempo. Reúne a tua família. Nós vamos estar disponibilizando as mensagens. Reúne a tua família, estuda a palavra, ouve a palavra. Como eu já falei no outro vídeo, aproveita para ver coisas que edificam a tua vida. Sabe, coloca filmes lá que vão ministrar no teu coração. Tem inúmeros filmes aí que podem fazer, sabe, algo tremendo no teu coração, que vão fortalecer. Para de ficar vendo coisas que removem de você a graça de Deus, que causam mais medo, mais ansiedade. Às vezes a gente fica perdendo tanto tempo com tantas notícias que muitas vezes nem são verdadeiras. Mas deixa de levar tanto a nós como a nossa casa a buscar a Deus, a realmente nos reunirmos, não para algo sem propósito, mas algo que realmente vai edificar a nossa vida. Sabe, aproveita para sentar com o teu filho, com o teu pai, com a tua esposa. Sabe, gera entre vocês algo poderoso de Deus. Aproveita esse tempo. Não fica perdendo tempo lá na sua casa. São dias preciosos. Às vezes nós reclamamos tanto que nós não temos tempo para os nossos filhos, não temos tempo para os nossos pais, para a nossa esposa, esposo. Hoje nós temos tempo. O que nós vamos fazer com esse tempo? O que você vai fazer com as pessoas que Deus colocou aí na tua mão? O Josafá levou para Deus as pessoas que estavam com ele. Ele usa aquilo que ele tinha na mão, a autoridade que ele tinha como rei, para reunir o povo e levar esse povo a buscar o Senhor. Usa esse tempo para buscar o Senhor. Leva as pessoas para a presença de Deus, queridos. Outra coisa interessante que Josafá faz, no verso 12, na parte B ele diz assim: porque em nós não há força para resistirmos a essa multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Queridos, Josafá reconhece a sua pequenez. Ele era rei de uma nação poderosa que era Judá. Ele era um homem que tinha um cargo grande. Mas esse homem, diante dessa situação, ele reconhece que ele, mesmo sendo um homem poderoso, o líder de uma nação, ele não tinha forças. Ele diz para Deus: em mim, em nós não há força para lutar contra essa multidão que vem contra nós. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso que está acontecendo, toda essa epidemia, não há força em nós para lutar contra isso. Não há força em você. Nós não somos super-homens. Nós não estamos imunes a nada. Nós estamos lutando contra algo invisível. Você e eu nem sabemos qual é a nossa condição hoje. Então é algo que fugiu totalmente do controle. Então é a hora de nós entendermos que nós precisamos do Senhor. É isso que Josafá diz. Em mim ou em nós não há força para lutar contra tudo isso que está se levantando. E ele resume: porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que coisa maravilhosa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde os teus olhos estão nessa crise toda? Você está se deixando abater pelas notícias? Você está deixando teu coração sendo estremecido? Você está, em vez de trazer e anunciar Deus para as pessoas que estão com você, você está sendo um profeta do caos? O que você está fazendo? Aonde estão os teus olhos? Porque depende para onde você está olhando. É dessa maneira que você vai reagir. Se nós só conseguimos ver as coisas ruins daquilo que está acontecendo, nós vamos agir de maneira ruim também. Porém, se mesmo no meio do caos eu me volto para Deus e eu começo a olhar em Deus, e eu começo a esperar em Deus, aqui dentro, querido, vai mudar.
vai entrar a paz em vez do temor. Vai entrar a alegria em vez da tristeza e do choro. Vai entrar a confiança em vez do desespero. E é isso que Josafá estava dizendo: Senhor, eu não posso lidar com isso. Reconhecendo a sua pequenez. Porém ele diz: mas eu vou colocar os meus olhos no Senhor, ou seja, eu vou crer no Deus que eu sirvo. Esse é o momento, sabe, meus irmãos, de nós crermos no Deus que nós propagamos. Essa é a hora de nós colocarmos a nossa fé em ação. Não é a hora do desespero. Não é a hora da fraqueza. Não é a hora de disseminar algo que não edifica. É a hora de nós nos levantarmos do Senhor. É a hora de olhar para Ele e dizer: Deus, em mim não há força, mas os meus olhos estão em Ti. Eu sei que eu não posso, eu sei que eu não tenho domínio, eu sei que as pessoas que hoje têm o governo na mão também não têm o domínio. Mas o Senhor tem o domínio. O Senhor tem o domínio dos céus e da terra. E deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Nada está escondido, oculto de Deus. A palavra de Deus diz isso. Tudo isso que está acontecendo a nível mundial, Deus está sabendo de tudo isso. Deus não está distraído, sabe, meus irmãos? Deus não foi pego de surpresa com essa pandemia a nível mundial. Então o que nós precisamos é olhar para Ele. E nós estarmos orando realmente como Josafá e o povo fizeram para que Deus use essa situação para o bem. Nós vamos ver até o final da história de Josafá que Deus usou aquela situação que parecia ruína, que parecia desgraça, que parecia destruição. Deus usou para ministrar algo poderoso na vida do rei e do povo e de todas as nações em volta deles. Porque a palavra de Deus diz que quando Deus concluiu o que ele tinha que fazer, todas as nações temeram ao Senhor. Então, nós precisamos disso, nos voltar para o Senhor. Então, tira os teus olhos da tragédia. Tira o teu coração do caos. Olha para o Senhor. Crê no Deus que você serve. Sabe, seja esse agente de trazer boas novas, de trazer coisas boas. Se você for usar as redes sociais, use para levar mensagens que edificam. Não fique postando nem trazendo nada que você não tem conhecimento. Como eu falei já no outro vídeo, antes de passar algo para frente, se certifique se isso é verdade, se isso tem uma fonte confiável. E se você vê que aquele conteúdo não vai edificar a vida de ninguém, não edificou a tua, não passe para frente. Mas aquilo que você sabe que é bom, divulgue. Se coloque à disposição de Deus de ser um agente de Deus no meio do caos, no meio de toda essa dificuldade. Em tudo que você puder ajudar, ajude. Mas não seja um agente para atrapalhar em nada. Olhe para Deus, se agarre em Deus, se cerque em Deus. E sabe, queridos, as nossas atitudes elas vão determinar como vai ser a nossa vitória ou a nossa derrota. Dependendo da atitude que eu tiver, eu posso trazer derrota para a minha vida e para os que estão comigo. Ou eu posso trazer vitória. E nós vamos ver isso aqui em Josafá. Ele teve a atitude correta. Ele recebe a notícia, teme, mas ele busca Deus. Ele traz o povo para buscar Deus e ele se volta para Deus, reconhecendo a sua pequenez. E olha o que a palavra de Deus diz. O verso 15, parte B, diz assim: depois que eles se voltam e começam a orar a Deus, Deus fala para ele o seguinte: não temeis, nem vos assusteis por causa dessa multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha que coisa tremenda. Queridos, Deus diz para ele: tá vendo todos esses exércitos aí? Tá vendo essa guerra aí que causou medo para você? Josafá, essa guerra não é tua. Essa guerra é minha. Você crê nisso, querido? Você crê que Deus está à frente de tudo? Você crê que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas? Que se você confiar e ter a atitude correta, Deus, Ele entra na batalha à tua frente. Ele vai à tua frente. Nós vamos ver, queridos, que eles nem chegaram a lutar. Deus guerreou aquela batalha. Mas por que Deus se colocou à frente de Josafá e do povo? Por causa da atitude correta deles.
Então o que eu quero dizer para você é que dependendo da atitude que você tiver nesse momento de dificuldade, de caos, é o que vai determinar a tua vitória ou não. Josafá soube se portar, soube buscar Deus, soube como reagir em relação a tudo isso. E a palavra de Deus diz que Deus se coloca à frente, Deus peleja por eles. Sabe, querido, a melhor batalha é aquela que você não entra nela. É aquela que Deus entra por você. Não existe vitória se Deus não estiver junto conosco, queridos. Nós podemos ter um momento de vitória, mas uma batalha realmente vencida, uma guerra realmente vencida é só se Deus fizer parte. Agora, Deus, ele não faz parte de nada que não seja correto e certo. Por isso, as nossas atitudes vão determinar se Deus está à nossa frente ou não. Então, tenha atitudes corretas, vá para a presença do Senhor. Pare de falar mal de um, de outro, pare de fazer coisas erradas, pare de se desesperar. Sabe? Faça a coisa certa, para que Deus diga de você, como disse para Josafá, essa peleja não é tua, é minha. Deus chama para ele a responsabilidade da luta, mas Josafá colocou a sua esperança e os seus olhos em Deus. Segunda coisa, queridos, que aconteceu com Josafá depois que ele descansa no Senhor. Quando eles chegaram na batalha, a batalha já estava vencida. No verso 24 diz assim: tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam por terra, sem nenhum sobrevivente. Olha que coisa tremenda. Quando eles chegam à batalha, os inimigos já estavam todos mortos. Quer dizer, eles não tiveram que guerrear, eles não tiveram que se envolver naquela batalha, porque certamente muitos pereceriam. Mas em vez de eles buscar da sua força, buscar do seu poderio de guerra, buscar da sua capacidade humana, eles confiam no Senhor. O Senhor entra à frente deles e o Senhor derrota o inimigo. Queridos, não somos nós que vamos derrotar esse vírus ou tudo o que está envolvendo, porque não é só a questão da epidemia, mas tudo o que envolve isso. A coisa é muito grande e não somos nós que vamos derrotar, nem podemos e não temos condições para isso. Por isso é importante que o Senhor entre na batalha. E se nós agirmos da maneira certa, queridos, se nós realmente confiarmos em Deus, quando nós percebermos, Deus já venceu essa batalha por nós. O inimigo já foi derrotado, sem eu colocar a mão. E quando eu falo sem eu colocar a mão, não estou dizendo que nós não precisamos fazer a nossa parte, porque Josafá e o povo fizeram a sua parte. Qual foi a parte deles? Eles jejuaram, eles oraram, eles buscaram a Deus, eles confiaram em Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. Nós estamos falando de prevenção, estamos falando de cuidado, estamos falando de resguardo, de quarentena. Isso é a minha parte. De confiar no Senhor, de orar, de jejuar, de fazer a minha parte. Porque se eu fizer a minha parte, querido, Deus, Ele vai fazer a dele. Porque a Bíblia diz que Ele é fiel. Quando o povo chega diante dos seus inimigos, não existia mais batalha, porque o Senhor já tinha vencido. E a palavra de Deus diz, queridos, que a única coisa que sobrou para eles, está lá no verso 25, somente o que sobrou para o povo. Verso 25 diz assim: vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos, e tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Olha só, queridos. Qual foi o resultado? Deus venceu a batalha. O que sobrou para o povo? As bênçãos. A bênção sobrou para o povo. Quando eu ajo de maneira correta, quando eu tenho uma boa atitude, quando eu consigo, fazer a coisa certa, o que resta para mim é bênção. Quando eu obedeço a Deus, quando eu me submeto a Ele, a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela vem sobre a minha vida. Esse povo, quando ele chega lá, só tinha os despojos, ou seja, as riquezas daquele povo, que eles foram lá e juntaram tudo para eles. O texto diz que eles levaram 3 dias juntando as riquezas, tanto que era. Deixa eu te dizer uma coisa.
Se nós tivermos uma atitude correta, queridos, se nós soubermos realmente confiar no Senhor, se nós realmente colocarmos a nossa esperança e a nossa confiança nele, nós vamos colher bênçãos disso. Tudo aquilo que parecia ser um caos, que parecia ser destruição, Deus pode tornar em bênção. Deus é perito em mudar a situação. Deus é perito em usar aquilo que parece ruína e transformar em bênção para as nossas vidas. E nós vamos colher muitos frutos, mesmo dessa situação que parece ser de caos, se nós tivermos a atitude correta. Então, queridos, que essa história de Josafá possa servir para nós. Sabe, não tema, não se desespere. Você não precisa sair correndo por aí, comprar todas as coisas achando que tudo vai acabar. Confie no Senhor, descanse no Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, descansar no Senhor talvez seja algo que para nós seja muito difícil, é algo que nós precisamos aprender. Porque é muito fácil nós dizer que nós cremos no Senhor, que nós temos fé em Deus. A grande questão é descansar nele no momento da guerra. Foi isso que Josafá fez. Depois do temor, ele descansa no Senhor. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender, queridos, a ter paz naquilo que Deus tem para nós, independente se é uma situação difícil ou não. Se Deus nos permitir passar por situações difíceis à frente, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Ele não nos dá uma carga ou um fardo maior do que nós podemos carregar. Com a carga Ele dá também a capacidade de nós passarmos. Então, creia, tenha coragem, erga a cabeça, se levante. Sabe, levante a tua cabeça, aproveite para fazer o melhor nesse tempo. Não fique reclamando, murmurando, não fique numa posição de autocomiseração. Levante a cabeça. Creia no teu Deus, honre o teu Deus em tudo o que você fizer. Continue a buscar o teu Deus todos os dias. Estabeleça lá com a tua família um momento diário de oração, de louvor a Deus, de palavra. Sabe, aproveite realmente esse momento, porque eu tenho certeza que Deus vai se colocar à frente dessa batalha. E quando nós menos perceber, Ele já venceu essa batalha e todos os inimigos estão derrotados e nós vamos colher as bênçãos de tudo isso. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a curvar a tua cabeça aí na tua casa mesmo e nós colocarmos agora a nossa vida diante de Deus. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei se o teu coração está com medo, está temendo, eu não sei em que situação você está. Talvez você nem consiga discernir como está o teu coração. Mas eu quero te convidar a colocar a tua vida na mão de Jesus. Jesus, ele fala algo muito maravilhoso. Ele disse assim: as minhas ovelhas estão na minha mão e da minha mão ninguém pode tirar. Então eu quero te convidar a colocar a tua vida agora nas mãos de Jesus. A realmente confiar a tua vida, mas não apenas da boca para fora. De coração mesmo fazer essa oração colocando a tua vida nas mãos dele. Querido, quando a tua vida está na mão dele, não tem caos que possa mudar isso. A melhor posição, o melhor lugar para a tua vida, para a vida da tua família estar, é na mão de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, eu quero louvar o teu nome, porque o Senhor é conhecedor de todas as coisas e nada passa distante dos teus olhos, Pai. E tudo o que está acontecendo, Deus, tanto na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e a nível mundial, não está distante do Senhor. E o Senhor também não está lá desatento, Pai, às nossas dificuldades e às nossas necessidades. E também o Senhor não está preocupado, Senhor, porque o Senhor detém todo o poder e toda a autoridade. Deus, nós queremos, como Josafá, aprender a confiar no Senhor. Esse homem, Deus, ele se volta para o Senhor no momento de caos. Ele reúne as pessoas que estavam com ele e começam juntas a buscar a Deus. E ele volta os olhos para o Senhor, a confiança e a fé para o Senhor, Pai. E é isso que nós queremos fazer agora, Pai. Nós queremos confiar no Senhor. Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor entre nessa batalha por nós. Nós não queremos guerrear. Nós não queremos fazer nada além do que seja a nossa parte, Deus. Nós não queremos nos envolver com nada que não seja para nós.
E nós queremos que o Senhor tome a frente da batalha, Pai. E que nós possamos ver o Senhor desfazendo e destruindo tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Para que quando nós percebermos, essa batalha já está vencida, Pai. E que nós possamos colher os frutos e as bênçãos de tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Deus, nós colocamos a nossa vida agora nas Tuas mãos, Jesus. Da onde ninguém pode tirar a Tua palavra, diz o Senhor mesmo, Jesus disse, que aquele que está na Tua mão ninguém pode arrebatar, ninguém pode mover dali. E nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Que é o lugar mais seguro da face dessa terra, Pai. Que é o lugar mais seguro desse universo, Pai. Que é o melhor lugar onde nossas vidas possam estar, é nas Tuas mãos, Senhor. E nos ensina, Pai, a descansar verdadeiramente em Ti. Eu quero orar por cada vida que está vendo esse vídeo, Pai. Cada vida que está nessa oração, Senhor. Eu oro pela saúde, pelo bem-estar sua e da sua família. Eu oro, Pai, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo planeta inteiro, pelo mundo inteiro, Pai, que está enfrentando dificuldades. E Deus, eu peço que o Senhor entre na batalha por todos, Pai. Que o Senhor tome toda essa situação nas Tuas mãos e que o Senhor mude tudo aquilo que parece destruição em bênção, Pai. Nós descansamos no Senhor, crendo que o Senhor sempre vai fazer o melhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Querido, pega essa palavra, converse com a tua família. Na segunda-feira você estará recebendo, né, a mensagem, o esboço da mensagem para você compartilhar também na célula na quarta-feira. Faça isso. Reúna a tua família, converse, compartilhe, não perca a oportunidade de realmente estar na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.